Bem, amigos, que bom mais uma vez estarmos aqui na casa, na presença de Deus, na casa do Senhor, não, mas na presença de Deus, no ambiente de Deus. E hoje, ao começar, quero falar a vocês sobre uma fórmula que eu encontrei na Bíblia. Você vai pensar que é uma mandinga, mas não é não, tá? É uma fórmula que eu encontrei na Bíblia de como Deus faz para que as coisas em nossa vida sejam infalíveis, como as coisas não falham. Como é que Deus faz para que nós tenhamos vida infalível? Como é que Deus faz para que as coisas deem certo na nossa vida? Porque lembre-se que é um fato. Tem coisas em nossa vida que não dão certo, mas tem coisas em nossa vida que vai lá e dá certo. Então, eu fiz uma pequena radiografia sobre o que que faz algumas coisas darem certo. Qual é a fórmula, assim, do sucesso, né, infalível da parte de Deus? Como é que ele promove as coisas para darem certo na vida do crente? Bem, eu procurei, obviamente, o que vou falar a vocês no texto bíblico e procurei no homem mais sábio da Bíblia, que é Salomão. Então, eu quero que você abra a Bíblia junto comigo em Provérbios capítulo 3, versículo de 5 a 6. Salomão exorta aqui a sabedoria. Ele está falando para a galera ser mais sábio, né? Capítulo 3, versículo de 5 ao 3. Diz assim, ó: Confie no Senhor de todo o teu coração. Não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos, e ele endireitará as tuas veredas. Então, veja, querido, que o texto bíblico deixa claro que devemos fazer algumas coisas aqui. Confiar no Senhor de todo o coração e não ficar saindo do trilho, né? Não te estribes para o teu próprio entendimento. Não fique pensando que as coisas são só com você, no seu próprio entendimento. Mas antes, reconheçam em todos os teus caminhos e ele endireitará as tuas veredas. Então vamos lá. Se você é um irmão que tem ali os seus caminhos tortuosos, se você para um momento e pensa assim, ai, pastor, eu preciso endireitar minha vida, eu preciso endireitar a vida do meu marido, da minha esposa, da minha família, dos meus filhos. Se o seu caminho não está o caminho que você quer que esteja, bem, hoje eu quero que você pare um momento, porque através desses dois versos bíblicos eu consegui fazer uma radiografia sobre uma fórmula que eu acredito que Deus está dando para o crente ter vitória. Sabe, como um pai ensinando, filho, faça assim que vai dar certo? Sabe, Deus falando para você hoje? Bem, todo mundo quer ser bem-sucedido, e isso é um fato. Então, eu falando isso para você, eu quero aguçar no seu coração esse sentimento de ser bem-sucedido, porque eu julgo que você é uma pessoa inteligente e você queira que as coisas deem certo para você. Porém, quando eu leio esse texto aqui, eu percebo que a ênfase está na educação para o sucesso. A ênfase que o autor bíblico dá aqui é que eu preciso preparar a pessoa para que ela tenha o sucesso. Ela precisa ser educada nesse processo. Ela precisa ser educada nessa circunstância de vida de sucesso, de receber a bênção, de poder ter uma vida eficaz aqui. Por que eu digo que você precisa ser preparado? Porque quem não se prepara, já sabe, não vai conseguir vencer. Uma pessoa que quer participar, por exemplo, e vencer uma maratona, ela precisa se preparar. Uma pessoa que quer ali vencer um concurso público ou alguma prova que tenha que fazer, ela precisa se preparar. Poucas vezes aqueles que não se preparam conseguem ganhar, mas aqueles que se preparam, eles têm a chance muito maior de vencer e de ganhar. Sabendo disso, eu também percebo que as esperanças de muitos pais, existe na esperança de muitos pais a educação dos filhos. Por exemplo, o pai não conseguiu ali vencer na vida, o pai não conseguiu ter ali tudo na sua própria vida. Então, o que que ele faz? Já que eu não consegui, eu vou me realizar na vida dos meus filhos e vou educar a eles para que eles possam
sentir, receber, vencer aquilo que eu não senti, aquilo que eu não recebi e aquilo que eu não venci dos avós. Bem, eu também percebo que todo mundo quer ser bem-sucedido e todo mundo também tem sonho. Sonho de obter esse chamado de sucesso, essa vitória. Se esse é o seu caso, se você é uma pessoa que sonha em dias melhores, sonha de forma proativa, você precisa entender o que é sucesso. Porque não dá para eu falar de sucesso sem vocês ao menos saber o que significa isso. Esse negócio de ser vencedor, como o autor bíblico diz, e eu li para vocês nos dois últimos sermões, sobre o camarada ser vencedor, sobre ele ir à frente, sobre ele ter a bênção de Deus. Mas quando eu olho isso, eu percebo o que é ter sucesso à luz da Bíblia. Porque essa palavra sucesso, ela está tão badalada no mundo de hoje, porque para algumas pessoas, sucesso é segurança financeira, por exemplo. Mas pela Bíblia, sucesso não é isso. Sucesso não é segurança financeira. Veja que Marcos, que é um autor do Novo Testamento, né? Marcos capítulo 8 versículo 36 fala pra gente sobre o que ele percebe sucesso. E quando eu vou ler e entender uma palavra, eu faço conforme o texto bíblico nos orienta. Um texto aqui, um pouco ali. Regras e mais regras, regras e sobre regras. Ou seja, para eu poder ter a completa compreensão dos autores bíblicos acerca daquele assunto. Se eu for, por exemplo, que é o que estou propondo a vocês no sermão de hoje, falar sobre sucesso, eu vou navegar em outros autores para entender o que cada autor percebia sobre essa palavra sucesso, que é o que eu estou propondo no meu sermão de hoje. Quero falar sobre amor, por exemplo. Quero falar sobre fidelidade. Eu vou chegar na Bíblia e ver a palavra amor, abro a minha chave bíblica e vou pulando de texto em texto aonde existe a palavra amor. Aonde existe a palavra amor, eu vou ler. Com isso, eu consigo ter uma completa compreensão ao longo da Bíblia o que cada autor falou sobre esse tema de amor. Hoje eu estarei abrindo também a vocês esse tema de sucesso. Para quê? Para que vocês possam ter a compreensão sobre o que a Bíblia acredita ser sucesso. Porque talvez seja diferente do que você acredita ser sucesso, do que o mundão acredita ser sucesso. Dentre essas coisas, Marcos capítulo 8, versículo 16, vem falando, deixa eu abrir aqui. Marcos capítulo 8, versículo 36 diz o seguinte: 36. Que aproveita ao homem ganhar ao mundo inteiro e perder a sua alma. Veja só que daria um homem em troca de sua alma. Porque qualquer que, nesta geração adúltera e pecadora, se envergonhar de mim e das minhas palavras, também o filho do homem se envergonhará dele, quando vier na glória do seu Pai com os seus santos. Então, eu começo a ter a primeira radiografia que eu bato aqui, que eu consigo avaliar, é que para muita gente e para o mundão, sucesso é ter dinheiro. Ah, esse cara tem sucesso. Aí tem dinheiro, ele trabalhou, ele tá com um carro grande, tá com um carrão, tá com uma vida boa. De acordo com Marcos, sucesso para ele não é segurança financeira. Bem-aventurado ou feliz não é o cara que tem ali as posses. Sucesso não é segurança financeira. Por quê? Porque pode ter pessoas que não sejam ricas, mas que tenham sucesso. E por isso que eu começo a bater uma radiografia aqui. À luz da Bíblia e à luz de Deus, sucesso não é ali ter uma segurança financeira. Eu ainda vou mais além ao falar a vocês que algumas pessoas acreditam no mundão aí que sucesso, se você for perguntar para algum cantor, para alguma pessoa, sucesso para mim é ser popular, sucesso é ser famoso. Isso aí são as pessoas de sucesso aí, né? São essas pessoas aí que ambos são coisas que são fugazes. Elas gastam dinheiro, elas vivem assim, elas passeiam demais. Isso é uma pessoa bem-sucedida, mas de acordo com a Bíblia, não é isso a questão do sucesso.
Por isso eu trouxe para você também outro autor que fala sobre esse tema de sucesso. Há um outro texto bíblico que eu quero abrir para vocês, 1 João, capítulo 2, versículo 17. O texto bíblico, 1 João, capítulo 2, lá no finalzinho da Bíblia, capítulo 2, versículo 17. O texto diz assim, ó. Deixa eu ver se eu consigo abrir aqui. Versículo 17. Ora, o mundo passa, bem como a sua concupiscência. Aquele, porém, que faz a vontade de Deus, permanece para sempre. Então, perceba que popularidade, fama, uma vida fugaz nessa terra tranquila, ela não é sinônimo de sucesso para o texto bíblico. Por quê? Porque, de acordo com o texto bíblico, esse tipo de vida, que é uma vida muito boa, mas é uma vida muito passageira, é uma vida muito fraca, muito rápida. E por isso, para o texto bíblico, sucesso não é finanças, sucesso não é ali uma vida aprazível, com muito dinheiro, com muita fartura, com muita fama ou mesmo popularidade. Eu ainda vou mais além, porque, irmãos, eu estou treinando vocês aqui conceitualmente. Ou seja, eu estou mostrando na Bíblia o que é sucesso para a palavra, para que você conceitualmente já comece a entender quando eu propor uma solução para você aqui. Tá bom? Eu ainda vou mais além, falando a você que sucesso é viver e fazer a vontade de Deus. Isso é um fato. Porque quando eu leio o texto bíblico, né, que nós lemos aqui, capítulo 2, versículo 2 ali, eu percebo que fazer a vontade de Deus é uma garantia. Veja o que o próprio texto bíblico diz. Ora, o mundo passa, bem como a sua concupiscência. Porém, quem faz a vontade de Deus permanece eternamente. Então, sucesso é viver fazendo a vontade de Deus, para que você possa viver eternamente. Viver eternamente, eu julgo que é o maior símbolo de sucesso. Quando o alface morrer, ele já pereceu. Quando as verduras murcharem, elas já pereceram. Mas imaginemos Deus falando: compare-se você, uma árvore frondosa, um carvalho, e compare ali um pé de alface. Os ímpios são comparados a essa erva que murcha e logo morre. Os justos são comparados ao quê? A essa árvore muito resistente, o carvalho, uma árvore muito forte. Então, sucesso é permanecer, de acordo com o texto bíblico. Aqueles que permanecem, aqueles que duram para sempre, aqueles que não se abalam, aqueles que são como o Monte Sião, aqueles que estão sempre firmes, esses são pessoas bem-sucedidas quando comparada com aqueles que às vezes crescem muito rápido, são verde, têm ali recursos financeiros, têm as coisas e vivem uma vida boa aqui, mas porque perderam as coisas do Senhor, acabam perecendo muito rápido e os bens e as coisas que tiveram aqui são passados para o próximo fugaz, o próximo ser vivente que vai viver uma vida longe de Deus. Então, como é ter a direção de Deus em tudo que nós fazemos? Como é que nós devemos fazer isso? Como é que nós podemos ter vitória? Fazendo e vivendo e tendo a direção de Deus em tudo. Bem, há uns dias atrás, eu falei a vocês sobre consagrar, não sei se você vai lembrar do sermão que falei a vocês, sobre consagrar os seus planos a Deus, consagrar o seu sonho a Deus, para quê? Para que ao consagrar o seu sonho, o seu plano a Deus, ele seja realizado. Por isso, eu começo o meu sermão falando que há uma fórmula que o próprio texto bíblico nos traz sobre como nós podemos ser bem-sucedidos e de forma infalível para Deus. Como é que eu faço? Eu já expliquei a vocês o conceito do que é sucesso para Deus, é aquele que permanece, mas eu ainda vou mais além.
Deus quer receber você como filho dele. Receber o Filho de Deus é um dos pontos para nós termos sucesso. Quem cuidar do Pedro, por exemplo, vai ser muito mais amado por nossa família. Quem cuidar do Eduardo vai ser muito mais amado por nossa família aqui. O que quero dizer com isso? Quando você faz um carinho nos filhos, você acaba alcançando o coração de quem? Dos pais. É um fato isso. Quando você recebe o Filho de Deus, quando você recebe Jesus Cristo em sua vida, você acaba tocando no favor da Trindade. Você acaba tocando no favor do céu. Por quê? Porque para uma família, muitas das vezes, gira em torno da sua prole. Muitas das vezes a família, eu quero ter dinheiro, quero ter a herança, quero ter as coisas para deixar algum legado para os filhos. Eu ensino, eu falo alguma coisa, eu mando estudar, fazer a faculdade, fazer o que quer que seja. Por quê? Porque, no final das contas, eu quero deixar um legado para os filhos. Quando você aceita Jesus Cristo no seu coração, quando você vive na presença dele, o que acontece? Você recebe em partilha a presença da Trindade, a presença do céu, a presença dos anjos. Por quê? Porque você recebe Jesus Cristo no coração. Como eu sei disso? Quando eu vejo o livro de Provérbios, Provérbios capítulo 3, versículo 5, que nós começamos a ler aqui no começo do sermão, né? Provérbios capítulo 3, versículo 5 a 6. Primeira coisa, confia no Senhor de todo o teu coração. O primeiro item para que você tenha essa fórmula de sucesso é receber o Filho de Deus no processo de confiança de todo o coração. Não dá para ter bênção de Deus quando você não confia nele. Se você é um irmão que está sofrendo, se você é um irmão que pensou que Deus está te abandonando, se você é um irmão que está pensando que algumas coisas estão fugindo da mão do Senhor, talvez você tenha que voltar para o lugar da onde você nunca deveria ter saído. Qual é esse local? O local da presença do Senhor, o local de confiar no Senhor. Você nunca deveria ter saído desse local, porque ao sair da presença do Senhor, do ambiente de confiança, você está ficando com o coração angustiado. Você está ficando com o coração distante do Senhor. Por quê? Porque Deus está perto de você no meio da tribulação e talvez você não esteja percebendo. Por quê? Porque a água é tão grande, porque a chuva está tão grande que você não está percebendo que Deus está sentado do seu lado. O contrário também é verdadeiro. Tem gente que está andando longe de Deus que não está percebendo que o inimigo está do lado. Sabendo disso, confiar no Senhor de todo o coração é o que o texto bíblico diz. Capítulo 3, versículo 5. Confia no Senhor de todo o teu coração. Veja que a fórmula de Deus para ter sucesso começa com um aspecto de fé que falei ontem a vocês. Lembra do escudo da fé? Lembra que falei a vocês que sem fé é impossível agradar a Deus? Por quê? Porque fé significa confiar, e confiar é igual a crer. Se eu tenho fé, é porque eu confio. Se eu confio, é porque eu acredito no negócio. Será que você tem confiado nas coisas de Deus? Será que você tem confiado na igreja do Senhor? Será que você tem tido fé na mão poderosa de Deus a guiar a sua vida? Uma vez eu disse a vocês que eu sempre oro todas as noites para dormir, parece que é a mesma oração. Senhor, que sua mão poderosa esteja a me guiar. Sempre em algum lugar eu vou botar essa frase aí. Por quê? Porque eu acredito que receber o Filho de Deus, confiar de todo o coração nele, que ele está guiando a minha vida, a fórmula para esse sucesso é confiar no Senhor e crer nele. Então, você precisa fazer esse exercício se você quer ter esse sucesso infalível da parte de Deus. Confiar no Senhor, essa palavra, essa expressão, né? Confia no Senhor, confiar no Senhor, ela ocorre 157 vezes no Velho Testamento.
Só no Antigo Testamento são 157 vezes Deus falando: confia no Senhor, confia no Senhor. Ah, pastor, mas eu estou com problema com meus filhos. Confia no Senhor. Ah, pastor, mas eu estou com problema na minha vida, pastor. Estou com essa dificuldade e eu não tenho solução. Confia no Senhor. 152 vezes Deus martelando isso na sua cabeça, de que para a fórmula do sucesso ser infalível, tem que passar pelo caminho de confiança. E eu ainda vou mais além. Ah, sabe que o sucesso ele começa com o ser nascido novamente. Nós estamos agora iniciando nossas campanhas evangelísticas de Semana Santa em nossas igrejas. E eu estava conversando com o João Anderson, que é um estudante que está conosco, e eu disse para ele, vou até trazer ele aqui. E eu disse para o João Anderson, ah, algumas pessoas da Novo Tempo entraram em contato conosco. E aí a pessoa estava, um filho drogado, problema com o marido, outras pessoas enfrentando problemas diversos. E eu falei para o Joanes, falei, Joanes, se apresente a essas, né, treinando ele para entrar em contato com as pessoas, se apresente a essas pessoas, né, da parte da igreja e tudo mais, e coloque sempre Cristo como centro, como a solução para os problemas dele. Ah, mas ela está com problema de saúde. Jesus Cristo, a solução para ela. Ah, mas ela está com problema com os filhos. Jesus Cristo, a solução. Ah, mas ela está com problema com o casamento. Jesus Cristo, a solução. Coloque Jesus Cristo como centro. E, de fato, quando eu percebo que o sucesso de uma pessoa está no fato dela nascer de novo, João, capítulo 3, versículo 3 em diante, né, lá no Novo Testamento, a Evangelho de João. Olha o que o Evangelho de João fala sobre quem nasce novamente. E talvez você precise nascer de novo, querido irmão, da água e do Espírito. João, capítulo 3, versículo de 3 ao 5, diz assim, ó. João, capítulo 3, de 3 ao 5. A isto respondeu Jesus: em verdade te digo, se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Perguntou Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Pode, porventura, voltar ao ventre materno e nascer uma segunda vez? Respondeu Jesus: em verdade te digo, quem não nascer da água e do espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do espírito é espírito. Então, vamos lá. O texto deixa claro que o sucesso começa quando o cara nasce novamente. Será que você precisa nascer novamente do espírito? Eu julgo que cada crente precisa ser renovado pelo Espírito a cada manhã. E por isso que nós viemos aqui no Goal Six a cada manhã, mais do que ficar pedindo os nossos pedidos de oração, que todos nós temos, das nossas lutas, eu julgo que deveríamos pedir mais pela presença do Espírito. Deveríamos pedir mais, até mais do que ter condições humanas de alimentação, de ar para respirar, de comida na mesa, precisamos pedir a presença do Espírito, mais do que as coisas terrenas necessárias para nós. Quando você chegar a este nível de querer ter mais Deus do que as coisas humanas, você começa a chegar no nível que Deus quer. Por quê? Porque as coisas humanas são passageiras. Às vezes nós sentimos mais prazer em fazer coisas humanas, querer coisas aqui dessa terra, terrenas, o descanso, a paz, os recursos, as coisas, do que mesmo a presença do Senhor. Quando você subir esse nível, e Ellen White fala, né, no livro Santificação, quando você subir um nível de querer ter mais Deus do que as coisas humanas, você estará num ambiente em que só você e Deus vão saber a diferença. Tudo perderá valor. Parece que algumas pessoas só chegam nesse nível quando a desgraça aconteceu, quando o médico diz que tu vai morrer amanhã, aí a pessoa diz, olha, já não tenho mais prazer na vida. Eu já não amo mais essas coisas aqui. Eu quero Deus, eu quero mais dele.
Não espere, querido irmão, você chegar no ponto de desgraça total para você fazer declarações para Deus e para você ter o claro entendimento que o que mais precisamos é dele. E por isso eu sempre tenho orado aqui. Quero mais do Espírito, quero mais da tua presença, da tua porção para esse dia. Mais do que as coisas humanas, quero que o Senhor esteja na minha vida, presente na minha família, presente na minha casa, se sentindo bem aqui, que os teus santos anjos entrem aqui, se sentem. Se tiver algum anjo com fome aí, né? Se tiver algum anjo cansado, manda ele lá em casa descansar. O que eu quero é que aqui em casa, na nossa vida, no nosso Goal Six, tenha a presença do Espírito, tenha a presença dos anjos. Eu sei que anjo não fica com fome, pessoal, estou falando brincando, mas eu quero que os anjos de Deus acampem ao nosso redor. É esse o sentimento que você tem que ter. Por quê? Porque se essa atmosfera espiritual de presença de luz e de graça estiver no nosso meio, tudo começa a melhorar. Os meus caminhos começam a se iluminar. Eu começo a ver coisas que eu não via antes. Por quê? Porque minha visão estava em trevas, agora minha visão está na luz e eu consigo enxergar até erros que eu não enxergaria se não estivesse na presença do Senhor. Portanto, eu percebo que sucesso começa quando você nasce de novo. Há uma canção daquela cantora da igreja, a Alessandra Samadelo, que acho que ela não canta mais hoje, né? Mas ela tinha ela deve cantar, mas não lembro de ter lançado CD. Nasce em Mim, é um dos CDs antigos dela. E ela faz uma paráfrase nessa música de que ela queria que Deus nascesse nela. Nasce em mim, Senhor. E ela queria que a cada dia Deus nascesse no coração dela e na vida dela. Eu julgo que o sucesso ele começa com o ser nascido de novo. Nasce do Espírito, como a palavra diz, nasce das águas, como a Bíblia diz. Aquele que é nascido das águas, aquele que é nascido do Espírito, esse vai ver a alva, esse vai permanecer. Nicodemos não tinha completa compreensão, porque vocês sabem que Nicodemos, mesmo sendo um cara crente, um cara da igreja, uma pessoa muito entendida das coisas de Deus, Jesus Cristo teve que dar uma lambada nele e dizer: rapaz, você é velho, você conhece as coisas da igreja e tudo, e você está me perguntando se você vai ter que voltar para nascer de novo para a barriga da sua mãe? Não tem nada a ver com isso que eu estou falando. Será que você não entende, Nicodemos? Você tem que nascer da água do Espírito. Será que alguns, para poder mudar a linguagem, mudar o pensamento, mudar o estilo de vida, mudar o paladar, precisam nascer da água e do Espírito de novo? Será que você vai ter que ser rebatizado? Se você já foi batizado nas águas, eu proponho a você, querido irmão, ser batizado no Espírito. E como é que eu faço para ser rebatizado se eu já sou crente e ainda não mudei algumas coisas da minha vida? Vou te dizer, a Santa Ceia é uma espécie de rebatismo. Então, se você quer nascer de novo em Deus, corra para tomar uma Santa Ceia e refazer os seus laços com Deus, porque há uma fórmula para que você alcance o sucesso à luz da Bíblia. Quando você compara essa mesma fórmula com a vida humana, é totalmente diferente. Sucesso para os seres humanos, às vezes é fama, às vezes é dinheiro, às vezes é um monte de outra coisa que não é para o Senhor. Por quê? Porque para Deus tudo é muito perecível neste mundo. Para o ser humano, ele não. Sabe, irmãos, eu ainda vou dizendo mais a vocês que Nicodemos, embora sendo uma pessoa bem-sucedida, ele estava precisando de salvação. Ele estava precisando dessa fórmula infalível para ele poder crescer. Mais ainda, eu quero que você comece pelo começo do texto bíblico que falei aqui, recebendo Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Primeiro João, capítulo eu estou indo em João porque é um evangelho que traz muita bênção. João, capítulo 1, versículo 12. Veja o que o autor declara. João, capítulo 1, versículo 12. Diz assim: João 1, versículo 12. Mas a todos quantos o receberam, todo mundo que entendeu o meu sermão, que receber Jesus Cristo, que pedir para ele estar com você no dia de hoje, dou-lhes o poder de serem feitos
filhos de Deus, a saber, aos que crerem no seu nome, aos que não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Então, e o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como a do único, a do unigênito do Pai. Então, perceba, querido irmão, que à luz do texto bíblico, nós estamos avaliando aqui que sucesso começa quando Nicodemos nasce novamente, mas sucesso faz com que Nicodemos seja bem-sucedido, por quê? Porque ele nasce de novo da água e do espírito aqui. E como é que ele faz isso? Ele era um cara religioso, mas ele estava perdido. Você talvez seja um irmão da igreja que esteja perdido. Será que eu estou falando com Nicodemos aqui? Será que eu estou falando com alguém que é conhecedor da verdade, mas deveria saber muito mais desse sermão do que qualquer outra pessoa? Será que eu estou falando com alguém que é líder aqui, que deveria ter mais do Espírito sobre sua vida? Deveria estar mudando sua linguagem, deveria estar mudando sua alimentação, deveria estar mudando o seu estilo de vida? Porque Nicodemos conhecia, mas Nicodemos não estava vivendo. Será que eu estou falando com algum Nicodemos aqui que conhece das coisas, mas não vive, não prega? Ou prega uma coisa que não está nem vivendo? Bem, irmãos, eu sei que a Bíblia é uma mensagem tão alta, tão alta, tão alta, que nós não alcançamos. Mas nós temos que estar no caminho de alcançar. Nicodemos, ele queria ter o sucesso de entender mais. Porém, quando eu olho aqui, eu quero que você comece pelo começo. Qual é o começo? Recebendo Jesus Cristo. Não amanheça, não saia, não entre, não respire, não faça nada sem antes você receber Jesus Cristo como seu Salvador e Senhor de sua vida. Comece o dia fazendo declarações de bênção sobre você. Comece declarando que você aceita, reafirma que Jesus Cristo é o seu Salvador, que Jesus Cristo é o seu Senhor. Eu sei que muitas das vezes a gente quase não fala sobre Jesus Cristo ser nosso Salvador e nosso Senhor, mas não poderíamos acordar, não poderíamos sair sem ter essa afirmação, essas palavras de ordem, de afirmação sobre nossa vida, sobre os nossos filhos, sobre as pessoas a quem amamos. Jesus Cristo é o nosso Salvador, Jesus Cristo é o meu Salvador, Jesus Cristo é o meu Senhor, e há diferença nisso. Salvador é o que aconteceu lá na cruz. Salvador é o que aconteceu lá nos Dez Mandamentos. Ou seja, antes de dar os Dez Mandamentos, o que foi que estava escrito lá: Eu sou o Senhor teu Deus que te tirei da casa do Egito, da casa da escravidão. Ou seja, ele te salvou, ele tirou você do Egito, da escravidão do pecado. Jesus Cristo morre e ele se torna nosso Salvador, por quê? Porque ele nos substitui na cruz. Quem deveria estar grudado na cruz, quem deveria estar morto, seríamos nós, os pecadores, pois o salário do pecado é a morte. Porém, quando Jesus Cristo nos substitui, sendo ele o grande substituto do céu, ele agora me salva. E aí, faço o quê? Eu aceito Jesus Cristo como Salvador. Quero todo esse presente. Quero o céu, quero a vida eterna, quero bênção para os meus filhos, quero bênção para minha casa, quero me encher de luz. Eu quero a salvação. Amém. Que bom que você quer. Mas ela também vem em conjunto com aceitar Jesus Cristo como Senhor. Aí o negócio muda. Porque Senhor, de acordo com o texto bíblico, é alguém que manda. Então, Jesus Cristo tem que mandar na sua vida. Se você o aceita como Salvador e como Senhor, ele tem que mandar em você. E se Jesus Cristo manda em você, então ele manda você mudar sua linguagem dentro de casa com os seus familiares, porque você está sendo muito ríspido. Ele precisa mandar em você também quando você tem que fazer a reforma de saúde. Se Jesus Cristo é seu Salvador e ele é seu Senhor, então ele manda em você também.
Ele manda em você, manda no seu dinheiro, ele manda no seu intelecto, ele manda naquilo que você assiste, naquilo que você vê, naquilo que você come, naquilo que você toca. Você está sob ordem de Cristo porque agora ele é seu Senhor. Isso é fórmula de sucesso. Eu estou dando as bases para você, porque sem isso você não vai conseguir ir para o próximo posto. Se não aceitar Jesus Cristo como Salvador e não aceitá-lo como Senhor, você se encontra na mesma condição que o Nicodemos, na mesma condição de alguém que deveria conhecer tudo e não conhece. E perceba, querido irmão, que teremos também, no dia da volta de Cristo, muitos Nicodemos do lado de fora, que eram conhecedores da palavra, que sabiam da igreja, que sentaram no Gol Six e nos ouviram, fizeram as coisas, mas não viviam, não tinham o Deus da obra. Tem uma galera que trabalha na obra, mas não trabalha para o Deus da obra. Tem uma galera que trabalha na igreja, que faz as coisas na igreja, mas não está em comunhão com o Deus da igreja. Eu ainda vou e termino a minha mensagem, que eu tenho muita coisa para falar aqui. Mas hoje falei a você só em receber a Jesus Cristo em sua vida. Amanhã estarei falando a você como um segundo aspecto do próprio texto bíblico, capítulo 3, versículo de 5 ao 6. Eu falei somente o versículo 5 hoje. Confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos e ele endireitará as tuas veredas. Então, você precisa, de fato, compreender de que para ter sucesso, eu tenho que fazer essas coisas aqui. Amanhã eu vou estar falando a vocês sobre endireitar as veredas. Será que você é um irmão que está com os caminhos tortuosos? Será que tem coisa na sua vida, na sua casa, com seus filhos, com seus netos que estão tortos? É sabido que uma árvore, enquanto está verde, ela é mais fácil para você moldá-la. Quando a árvore já está grande, o pau, né, a madeira já ficou torta, não se endireita. Porém, para Deus, Deus tem condição de modificar algumas coisas que o ser humano não consegue modificar. E por isso que o texto bíblico nos traz uma solução infalível de sucesso. Dentre ela, a palavra de Deus é o segundo item que você tem que ter como perspectiva na sua vida. Primeiro, falei hoje a vocês, receber a Jesus Cristo, receber o Filho de Deus. E segundo item, ler a palavra de Deus e recebê-la e viver a palavra de Deus. E terceiro item, que vou falar posteriormente, reconhecer a mão do Senhor. Tem gente que não sabe o que Deus está falando para você e tem gente que não reconhece as coisas de Deus, nem as coisas bondosas que Deus faz, e tem gente que não reconhece nem as coisas ruins que são feitas para nos corrigir. Se você não entender o que é da parte de Deus e o que não é, você vai acabar confundindo coisas boas com coisas ruins. Você tem que saber e entender e ter o discernimento para saber o que é de Deus. Será que isso aqui que eu estou vendo é da parte de Deus? Será que o que estão me oferecendo é da parte do Senhor? Será que essas coisas que estão acontecendo aqui é da parte de Deus ou não? Esse discernimento você vai encontrar no nosso próximo sermão. Por isso, faça planos para que você esteja conosco. Por quê? Porque eu vou dar a você a fórmula infalível, de acordo com Deus, de acordo com Sua palavra, de como você ter sucesso. E lembre-se que sucesso não é ali, como falei a vocês, dinheiro, fama ou mesmo essas coisas humanas aqui. Sucesso é durar. Quem durar até o final vai vencer. E eu estou propondo a você que você seja um irmão, não mão de alface, mas que você seja um irmão que você dure até a eternidade. Por isso, eu terei uma oração agora. O irmão Francisco estará orando. E enquanto o irmão Francisco estiver orando, eu quero que você peça a Deus: Senhor, nosso Deus, me ajude. Senhor, meu Deus, me dê força. Senhor, meu Deus, me dê entendimento, clareza. Para quê? Para que você possa entender como Deus está entendendo. Para que você possa ver com o olhar de Deus. E se você começar a ver o que Deus está te mostrando, os seus caminhos serão abertos. Vamos orar. Irmão Francisco, Oremos.
Grandioso Deus, maravilhoso Pai, graças te damos, porque a tua misericórdia se renova a cada dia em nossas vidas. Por isso, Senhor, nesta manhã o Senhor falou conosco através do teu servo, o pastor Anderson, para que a gente humildemente chegue a teus pés, Senhor, e possa pedir por força, Senhor, para que a gente tenha um sucesso na nossa vida. Nós precisamos nos revestir de Cristo. Nós precisamos, Senhor, cada dia mais se entregar a Ti, porque, Senhor, sem Ti nada nós não podemos fazer. Sem Ti somos fracos, sem Ti não conseguimos ir além, Senhor. Ó Deus, Tu que és o Deus da misericórdia, tem compaixão de nós. Ajuda-nos nos dando o Teu poder, o poder do Espírito Santo, para que a gente continue, Senhor, sendo transformado num novo homem, numa nova mulher, buscando a presença do Teu Espírito Santo, buscando fazer a Tua vontade, sendo transformado humildemente por Ti cada dia. Nós necessitamos do Senhor urgentemente, Senhor, porque somos pecadores e falhos, mas contigo, Senhor, somos mais que vencedores. Podemos vencer o pecado, Senhor, porque o Senhor nos deu o poder para isso, para vencer o pecado. Podemos vencer, Senhor, aquele que nos afasta de Ti, porque o Senhor nos deu poder para isso. Transforma, Senhor, a família Goal Six. Transforma todos aqueles, Senhor, que vão ver essa mensagem, que elas sejam transformadas pelo Teu poder, poder do Espírito Santo. Tu tem falado aos nossos corações nesses dias, Senhor. E nós sabemos que se nós darmos ouvido a Ti, a transformação, o milagre acontecerá. Transforma a nossa vida. Perdoa, Senhor, os nossos pecados. Tem de misericórdia de cada um de nós. Abençoa cada família aqui representada. Abençoa, Senhor, e examina cada pedido que aqui foram feito. Abençoa, Senhor, e, e nos atende, Senhor, conforme a tua boa e santa vontade. Transforma a nossa vida e que teu Espírito esteja em nossos corações, para que hoje nós possamos fazer, Senhor, a tua vontade. Possamos fazer escolhas que te agradam, Senhor. Transforma a nossa vida, fica conosco, em nome santo de Jesus, que vive e reina para todos sempre. Amém. Ainda em tua presença, Senhor, pedimos que tua graça e o teu espírito estejam sobre nós. Ajude-nos, Senhor, em nossas próprias lutas e faça-nos, Senhor, nos tornarmos pessoas mais fortes. Queremos, Senhor, aprender mais de ti, para que tenhamos, Senhor, a perspectiva de como vencer, Senhor. Por isso, nos auxilie através da tua palavra. Abençoe, Senhor, a irmanice que orou no começo. Que tua graça e o teu espírito estejam sobre tua serva. Abençoe também, Senhor, o irmão Francisco. O Senhor nos sonda e nos conhece e sabe bem o que vai no íntimo de nossa alma. Por isso, cura, Senhor, protege, Senhor, abre os caminhos do teu servo. Entregamos a nossa vida dos nossos irmãos do Gol Six em tuas mãos. Abençoe a irmã Rose, nossa líder que está viajando, irmã Marta também que estará viajando hoje, que o Senhor esteja com elas também, Senhor. Colocamos os nossos irmãos em tuas mãos, porém, Senhor, o que mais queremos é a presença do teu Espírito. Por isso, fica aqui conosco, Senhor. Permaneça em nossa vida, Senhor, com essa atmosfera celestial durante este dia e nos dê a porção do teu Espírito para o dia de hoje. Tudo isso te oramos e agradecemos por tua palavra. Oramos em nome de Jesus. Amém, Senhor.